A globalização acabou? Sabe, essa é uma pergunta que até pouco tempo atrás soaria como um exagero, né? Mas hoje ela está na mesa de presidentes, de CEOs, de estrategistas do mundo todo. A gente viveu, sei lá, mais de 30 anos sob uma grande promessa, a de que um mundo cada vez mais conectado, com livre comércio, com produção espalhada pelo planeta, seria inevitavelmente mais rico e principalmente mais pacífico. Era quase uma certeza. Só que parece que o noticiário dos últimos anos rasga essa promessa todo santo dia, não é? O que a gente vê agora é uma escalada de tarifas, sanções econômicas sendo usadas como arma de guerra, Exato. uma briga feroz por tecnologia e países agindo naquela lógica de farinha pouca, meu pirão primeiro em setores que são vitais, como energia e saúde. Aquele roteiro otimista parece que, de fato, foi engavetado. Foi. Diz que ele mudou assim, não foi só a política, foi a mentalidade. O cálculo de risco mudou completamente. Aquilo que era o mantra da eficiência econômica, produzir cada parafuso no lugar mais barato do mundo, passou a ser visto como uma armadilha, um risco estratégico que não vale a pena correr. Ah, então a lógica mudou de onde é mais barato para onde é mais seguro. Perfeitamente. Por isso a gente vê empresas repensando onde colocar suas fábricas e nações escolhendo parceiros comerciais com base na confiança, não só no preço. O comércio virou de fato um campo de batalha geopolítico. Então é exatamente essa a nossa missão aqui hoje no Relações Internacionais em Minutos. A gente vai mergulhar fundo para entender. Estamos de fato vendo o sistema global ser desmontado? Ou que está acontecendo é uma transformação, o nascimento de uma nova globalização, talvez mais, fragmentada, mais competitiva e, sem dúvida, muito mais ligada ao poder. E olha, para que a gente possa continuar trazendo essas análises detalhadas, o apoio de quem nos assiste é fundamental. Se você valoriza nosso trabalho, já deixa sua curtida neste vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrita ou inscrito e compartilhe com aquele amigo que também se interessa por geopolítica. É esse apoio que faz nosso canal crescer. Bom, vamos começar a desvendar esse quebra-cabeça. E para a gente entender o que está ruindo, a gente precisa primeiro entender o que estava de pé. Certo? Que modelo de globalização é esse que está em crise? Ótimo ponto. O modelo que dominou o mundo, digamos, do final da Guerra Fria até bem recentemente, se baseava em 4 pilares bem definidos. O primeiro, e talvez o mais famoso, eram as cadeias globais de valor. Que é aquela ideia de que cada pedaço de um produto é feito em um lugar diferente do mundo. Exatamente isso. A lógica era desmontar a produção. Um smartphone, por exemplo, não era feito num país só. O design vinha da Califórnia, os chips de Taiwan, a montagem era na China e os minerais vinham da África. Tudo em nome do custo mínimo e da eficiência máxima. E essa engrenagem toda precisava de estradas para funcionar, imagino. Precisamente. E esse era o segundo pilar, a abertura comercial radical. Isso se traduziu numa explosão de acordos de livre comércio, na queda constante de tarifas e, algo que a gente esquece, numa logística global que era absurdamente barata e confiável. Era muito barato mandar um container de um lado para o outro do mundo. Irrisório. O terceiro pilar era o financeiro, o livre fluxo de capitais. O dinheiro circulava pelo mundo com uma liberdade nunca antes vista, buscando maior retorno, sem se importar muito com fronteiras. O famoso dinheiro sem pátria. Isso. E por trás de tudo isso havia o quarto pilar, que era uma ideia. Uma crença quase filosófica, muito ligada à teoria liberal das relações internacionais. A de que a interdependência era uma força pacificadora. A tese de que se todo mundo faz negócio com todo mundo, ninguém vai querer brigar. Exato. A ideia era simples. Se a economia da China depende do mercado americano e a indústria alemã depende do gás russo, o custo de uma guerra entre eles seria tão alto, mas tão alto, que ninguém se atreveria a começar uma. A cooperação seria a única escolha racional. Ele precisava de condições geopolíticas muito específicas. Sem dúvida. E essa é a ressalva crítica. Esse modelo todo dependia de 2 coisas. Primeiro, um ambiente de baixa tensão geopolítica. Ele foi pensado para o mundo pós-Guerra Fria, onde a competição entre as grandes potências estava, digamos, em fogo baixo. E a segunda? Segundo, ele precisava de um fiador,
Um centro organizador do sistema que garantisse, por exemplo, a segurança das rotas marítimas. E esse papel foi exercido de forma muito clara pelos Estados Unidos. No momento em que a rivalidade entre as potências voltou com tudo e o papel americano começou a ser questionado, a estrutura inteira começou a balançar. E aí a gente chega no ponto de virada, o momento em que aquela linha que separava a economia da segurança nacional começou a ser apagada. E essa fusão não é só discurso, a gente vê isso acontecendo de 3 jeitos bem claros na prática. O primeiro é o uso massivo de sanções econômicas. Elas deixaram de ser uma ferramenta pontual para se tornar uma arma de destruição em massa econômica, mirando setores inteiros de um país: bancos, energia, tecnologia. O segundo, imagino, são as tarifas. Exato. O segundo movimento é a volta das tarifas e barreiras comerciais, mas não só para proteger a indústria local, e sim como um porrete, uma ferramenta de pressão política, como a gente viu claramente na guerra comercial entre Estados Unidos e China. E qual seria o terceiro movimento? O terceiro é o mais sofisticado e talvez o mais importante para o futuro: os controles de exportação de tecnologia. Quando os Estados Unidos proíbem a venda de semicondutores avançados ou de software de inteligência artificial para empresas chinesas, o objetivo não é econômico. É militar. É militar. É frear o desenvolvimento tecnológico do rival para manter a sua própria superioridade. É, na prática, uma guerra fria tecnológica. E a guerra na Ucrânia parece que foi o grande acelerador de tudo isso. O evento que mostrou que não era mais teoria, era a realidade batendo na porta. Foi o catalisador definitivo. O congelamento de mais de 300 bilhões de dólares das reservas da Rússia e o corte dos seus principais bancos do sistema SWIFT foram um choque para o mundo. Ficou claro para todo mundo que o acesso ao sistema financeiro global não é um direito, é um privilégio que pode ser cassado a qualquer momento. O que fez todo mundo se perguntar, e se o próximo for eu? Exatamente, isso mudou o cálculo de risco de todos os países. Nesse ponto, parece que os livros de teoria das relações internacionais foram tirados da prateleira, empoeirados, e um capítulo específico voltou à moda. Totalmente. A teoria realista, que sempre disse que o mundo é uma arena de competição por poder e que os estados sempre vão buscar a sobrevivência em primeiro lugar, voltou com força total. Para um realista, a eficiência econômica é ótima, mas ela vem em segundo lugar. A prioridade é a segurança. Sempre. A pergunta principal de um Estado não é onde é mais barato produzir, mas sim, produzir em outro país me deixa mais forte ou mais vulnerável? E a resposta a essa pergunta mudou radicalmente. Essa mudança de mentalidade é tão profunda que me faz questionar até a palavra que a gente usa. Falar em desglobalização parece simples demais. Dá a impressão de que a gente está só andando para trás. É isso mesmo? Eu diria que o termo mais preciso é reconfiguração estratégica. Os dados mostram que o volume do comércio global não despencou. As pessoas não pararam de comprar e vender entre si. O que mudou foi a lógica por trás desses fluxos. O mapa do comércio não está sendo apagado, ele está sendo redesenhado com fronteiras geopolíticas. E como funciona esse novo mapa? Quais são as novas regras do jogo? Para descrever esse novo mapa, surgiram até termos novos no vocabulário. O primeiro é o friendshoring. A ideia é simples: priorizar o comércio e mover as cadeias de produção para países que são aliados políticos, parceiros considerados geopoliticamente confiáveis. Fazer negócio com a turma, basicamente. Basicamente. O segundo é o nearshoring, que é trazer a produção para mais perto de casa, para países vizinhos, diminuindo a dependência de regiões distantes e potencialmente instáveis como a Ásia. E tem uma terceira opção, que é a mais radical, imagino. Sim, o reshoring, que é repatriar a produção. Trazer de volta para o seu próprio país aquelas indústrias consideradas críticas para a segurança nacional. Isso é caro, é ineficiente do ponto de vista puramente econômico, mas passou a ser visto como um seguro de vida nacional. Isso me parece incrivelmente complicado na prática. Quer dizer, quem decide? Quem é amigo? A política muda, governos mudam. Isso não cria um tipo de risco diferente? Você tocou no ponto central do debate. Sim, cria um risco diferente. É uma aposta. A aposta que alianças políticas e valores compartilhados são mais estáveis do que a pura lógica de mercado com o adversário. E essa lógica do seguro é aplicada com muito mais força em setores específicos: energia, alimentos, semicondutores, defesa
infraestrutura digital e, como a gente aprendeu da forma mais dura na pandemia, insumos farmacêuticos. A máxima mudou mesmo. Deixou de ser o mais barato para ser o mais seguro. Exatamente. É uma mudança de paradigma completa. E se o pessoal que está nos acompanhando até aqui está entendendo a dimensão dessa transformação, nos ajude a saber que estão conosco. Escreva a palavra estratégia aqui nos comentários. Isso nos dá um ótimo retorno. E aproveite para explorar nossas playlists temáticas, onde a gente aprofunda outros temas cruciais da geopolítica. É interessante notar que essa mudança toda não veio de um debate acadêmico, né? Parece que o mundo foi empurrado para essa nova realidade por uma sequência de crises. Exatamente. Foram 3 grandes choques que serviram como um despertador brutal para governos e empresas. O primeiro, claro, foi a pandemia de Covid-19. Ela revelou de forma chocante a fragilidade das nossas cadeias de suprimentos. A gente descobriu que não produzia nem máscara. Nem máscara, nem respirador. De um dia para o outro, o mundo inteiro percebeu que a produção desses itens estava hiperconcentrada em um único país. Quando a China fechou, o resto do mundo ficou na mão. Foi um pânico global. E o segundo choque? O segundo foi a guerra na Ucrânia. Ela jogou luz sobre a vulnerabilidade energética e alimentar. A Europa acordou para o pesadelo de depender do gás de um rival geopolítico. E muitos países sentiram na pele o que significa a interrupção do fornecimento de grãos e fertilizantes. E o terceiro choque, que já vinha acontecendo em câmera lenta, é a rivalidade tecnológica entre eu e China. Deixando claro que quem controla os chips controla o futuro. Controla a economia e o poder militar do século XXI, sem dúvida. Então, em resumo, a gente percebeu que não tinha controle sobre coisas básicas como a saúde da nossa população, a energia que aquece nossas casas e a tecnologia que move nossa economia. A lição foi essa, né? A lição foi essa e foi brutal. A dependência excessiva de um único fornecedor ou de uma única região geográfica deixou de ser um risco calculado, um problema para o pessoal da logística, e passou a ser vista como uma vulnerabilidade estratégica inaceitável, uma ameaça direta à soberania. E qual a consequência prática disso? Uma nova corrida armamentista, só que industrial? Em certo sentido, sim. A consequência é uma nova era de competição estatal. Potências agora competem abertamente para controlar rotas marítimas, para garantir acesso a minerais críticos, para formar estoques estratégicos e, acima de tudo, para reconstruir suas capacidades industriais em casa. É o retorno da política industrial em grande escala, mas agora justificada não pela criação de empregos, e sim pela segurança nacional. Ok, então o que a gente está vendo é a disputa entre duas grandes teorias, duas visões de mundo se desenrolando em tempo real. É a melhor definição. De um lado, você tem a visão liberal, que dominou por 30 anos dizendo que a interdependência é boa, que ela amarra os países uns aos outros e desincentiva a guerra. Se todos ganhamos juntos, por que brigar? Mas, outro lado, a visão realista ressurge com força total. Exato. E ela diz, cuidado, a interdependência não é benigna. Ela pode e vai ser usada como arma. Ou seja, na visão realista, um país que depende muito de outro está, na prática, entregando uma arma para ele e torcendo para que ele nunca use. É isso. Exatamente essa é a lógica. Se o seu país depende do meu para ter energia no inverno, ou para ter fertilizantes, ou para ter os chips para a sua indústria, eu tenho poder sobre você. Eu posso usar essa dependência para te pressionar, para te coagir. Nessa visão, a interdependência não cria paz. Ela cria hierarquia e vulnerabilidade. E essa percepção é o que joga o conceito de soberania econômica de volta para o centro do palco. Com certeza, mas é importante fazer uma distinção. O objetivo da maioria dos países não é a autarquia total. Se isolar do mundo como a Coreia do Norte. Isso seria um suicídio econômico. Não é um isolamento completo, então. Não. O que se busca é algo mais sutil, que os estrategistas chamam de autonomia estratégica mínima. É a capacidade de garantir que seu país tenha controle doméstico, ou pelo menos acesso garantido, via aliados confiáveis, àqueles setores e tecnologias que são vitais para o seu funcionamento. Diante de todo esse tabuleiro sendo redesenhado, a pergunta de $1 milhão é: e o Brasil? Como a gente se encaixa nessa nova ordem mundial?
Somos uma peça-chave ou um peão que pode ser sacrificado? Olha, o Brasil entra nesse jogo com uma mão de cartas bem mista. A gente tem trunfos importantes e fraquezas perigosas. Nos pontos fortes, somos uma potência global no agronegócio, um setor cada vez mais estratégico. Temos uma matriz energética relativamente diversificada, com muito peso de renováveis, o que nos dá uma segurança que a Europa, por exemplo, não tem. Nossa posição geográfica também ajuda longe dos grandes focos de tensão. Exato. E temos um grande mercado interno. Mas Sempre tem um mais, né? Quais são as nossas vulnerabilidades? as vulnerabilidades são igualmente claras. Temos uma dependência gigantesca de tecnologia importada, especialmente em semicondutores e bens de capital. Nossa indústria se fragilizou muito nas últimas décadas. E talvez o ponto mais delicado, nossa posição geopolítica é complexa. Nossos dois maiores parceiros comerciais são justamente os dois polos dessa nova Guerra Fria, Estados Unidos e China. Então o Brasil está basicamente caminhando numa corda bamba esticada entre Washington e Pequim. Essa é a imagem perfeita. O dilema brasileiro é esse. Em um mundo de friendshoring, o Brasil pode se vender como um parceiro confiável do Ocidente, um fornecedor seguro de energia limpa, minerais e alimentos. É uma oportunidade de ouro. Mas qual é o risco? O risco é que se o Brasil tentar jogar dos dois lados e for percebido como um ator não confiável ou errático, ele pode perder espaço e investimentos de ambos os blocos. O que você está dizendo é que a diplomacia econômica, que às vezes parecia algo distante, um assunto de elite, agora virou uma questão de sobrevivência nacional. Deixou de ser uma questão de prestígio para ser uma ferramenta essencial de desenvolvimento e segurança. Cada acordo comercial, cada voto na ONU, cada visita de Estado tem um peso estratégico muito maior hoje do que tinha há 10 anos. A margem para erros diminuiu drasticamente. Então, para a gente amarrar toda a nossa análise, a grande mensagem parece ser esta: a globalização, como a conhecíamos, não morreu. O que acabou foi a globalização inocente, aquela fase guiada só pela lógica econômica. O que nasceu é um sistema global, onde a economia está, de forma muito clara, subordinada à geopolítica. O comércio, a tecnologia, as finanças, tudo isso agora responde primeiro aos imperativos de segurança nacional. Na nova ordem mundial, a pergunta de quem você compra se tornou tão, ou até mais, importante do que o que você compra. A confiança virou o ativo mais valioso do mercado global. E com essa reflexão, a gente quer jogar uma pergunta para o pessoal debater aqui nos comentários. Pensando em tudo isso, na sua opinião, qual deveria ser a estratégia do Brasil? Apostar em uma neutralidade pragmática, tentando colher benefícios dos dois lados, mesmo com o risco de ser visto com desconfiança por ambos, ou seria mais inteligente e seguro buscar um alinhamento estratégico mais claro com um dos blocos para garantir um lugar nessas novas cadeias de valor? Deixe sua análise aqui embaixo. Se você gostou desta análise profunda, nos ajude a levar o Relações Internacionais em Minutos a mais pessoas. Curta, compartilhe este vídeo com quem se interessa pelo assunto e, o mais importante, se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Não se esqueça também de explorar nossas playlists, que estão repletas de outras análises como esta. Relações Internacionais em Minutos,